Boa tarde, cumprindo a promessa de gravar na quinta, colocar no ar na quinta, um vídeo falando do tema da redação do Enem. Vamos lá. O tema da redação do Enem desse ano foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Deixa eu ver se está correto o título. Certo? Exatamente. Enfim, o tema foi liberado durante a tarde de domingo, enquanto a prova ainda estava sendo feita, e não havia, na ocasião, maiores detalhes disponíveis para quem, como eu, estava fora do ambiente da prova. E assim, para mim, como jornalista, esse título parece assim que falta alguma coisa. No caso, falta um verbo, Na faculdade, eu estudei jornalismo, comecei na Unicinos, uma faculdade particular em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e concluí e me formei na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nas duas, os professores diziam o seguinte: um bom título jornalístico, uma boa frase, precisa ter um verbo, precisa ter uma ação, precisa estar acontecendo alguma coisa na frase, na sua comunicação com o leitor. E nessa frase, que é o título do tema de redação, não havia verbo. Então ficava um pouco difícil entender se a proposta era para... Se a prova dizia que está havendo uma democratização, que houve, uma democratização no acesso ao cinema no Brasil, ou se estava questionando isso. Certo? Eu estou aqui com os textos motivadores da redação. Deixa eu ver se dá para mudar aqui, mostrar só brevemente a tela do notebook. Deixa eu ver. Não dá. Vou fazer uma pausa e mostrar. Eu vou dar uma lida para a gente encaminhar. Então aqui os textos motivadores. Podem ver que são o que são. São dois textos. Vamos lá. Estamos conseguindo navegar aqui. Certo, são dois textos. Começa com as instruções para a redação. Textos motivadores. Na verdade são 4 textos. E aí o final a proposta de redação. Vou dar uma lida breve e depois a gente continua. Bom, estou aqui lendo os textos motivadores. No primeiro, conta a história que um homem de teatro ligado a mágicas foi falar com Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos irmãos inventores do cinema, querendo adquirir um aparelho cinematógrafo. E Lumière disse que seria apenas um instrumento científico, que estava interessando o público naquele momento, mas não teria o menor futuro como entretenimento para massas. É um texto do Jean-Claude Bernardet, incluído num livro do próprio Jean-Claude e do Clovis Rossi, O que é jornalismo, o que é editora, o que é cinema, da Brasiliense. No texto 2, que Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo. Ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. O texto é do Celso Gutfreund. O filme é a representação do real. E composto parece então ser um texto apresentado em algum congresso de comunicação. O texto 3, na verdade, é uma imagem, diz da telinha para as telonas. São dados de uma pesquisa disponível no site Meio e Mensagem, no dia 12 de junho de 2019, e adaptado. Diz que 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV, ou seja, quem assiste televisão, 88% de 100 pessoas que veem TV, veem filmes na TV. 17% da população frequenta o cinema.
e no caso teria ido ao cinema nos últimos 30 dias antes da pesquisa. 19% das pessoas que veem filmes na TV vão ao cinema. E 95% das pessoas que vão ao cinema também assistem filmes na TV. E aqui, então, nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. E o texto 4, que foi retirado do site Cinema Perto de Você, ancine.gov.br, ou seja, seria um hot site dentro do site da Ancine, Agência Nacional de Cinema, diz que o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Hoje nós temos mais 120 milhões de pessoas vivendo em cidades do que em 75, e essa urbanização acelerada alterou a geografia do cinema. Em 97 eram um pouco mais de 1.000 salas, e esse número vem crescendo devido à expansão dos shopping centers. Hoje nós temos 2.200 salas, porém atualmente o Brasil é o 60º país na relação de habitantes por sala. Ou seja, esse crescimento se deu de forma concentrada. Os cinemas hoje eles estão nas áreas de renda mais altas das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema e continuam mais mal atendidas. O norte, o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Bom, lido esses textos, a proposta de redação pede um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Certo? Esse foi o pedido no caderno 2, amarelo, página 20, do primeiro dia do Enem desse ano, realizado agora no último final de semana. Vou fazer uma pausa e a gente já continua. Bom, ao longo dessa semana já foi dito muita coisa relativa à prova do Enem, inclusive assim, que o tema não seria importante, não seria relevante, não seria necessário. Outros comentários que eu ouvi é que é um tema distante da realidade do aluno, ou que não foi um tema debatido no noticiário ao longo do ano. Então, assim, quando eu ouvi esse último argumento, eu pensei, não, mas isso foi bastante comentado ao longo do ano. Sim, mas eu, no caso, eu ouvi falar nisso bastante ao longo do ano, porque eu trabalho nessa área. Eu sou cineasta, eu sou ligado à área de cultura, eu circulo por aí com filmes, eu tenho amigos cineastas, eu sigo perfis ligados a cinema nas redes sociais. Então, para mim, realmente é um assunto que eu ouvi falar bastante ao longo do ano. Mas eu reconheço, analisando assim, que realmente não é um assunto que está no dia a dia das pessoas. As pessoas não estão ouvindo falar nisso com frequência, não está no Jornal Nacional, não está na capa dos principais sites. É um tema assim que realmente fica um pouco fora, né, do dia a dia. Porque assim, como foi dito ali no texto 4, tem poucas salas de cinemas hoje no Brasil. A maioria dos alunos do Enem que estão em interior, no norte, no nordeste, fora das áreas de maior renda das principais capitais, elas não têm acesso, não tem cinema próximo. Quando tem no shopping, o ingresso é caro. E isso não está... Então, assim, não é ir ao cinema, ir a uma sala de cinema, não faz parte do dia a dia. Claro que essas pessoas podem ver filmes na TV, mas a gente sabe que os filmes que passam nas principais salas de cinema, nos shoppings, são os filmes também que estão passando na televisão. É o mesmo estilo de filme. Na TV, claro, passam os filmes de um determinado data para
para trás, né? São filmes mais antigos, os lançamentos mais no cinema, realmente, né? Só um momento aqui, vamos fazer uma pequena manobra aqui para continuar, ok? Certo, acredito que vai resolver o problema que eu estava vendo aqui. Então, assim, a política cultural, as políticas públicas ligadas à cultura, eu reconheço que são temas que realmente não são vistos em sala de aula, né? E também, eu não quero entrar assim nas questões mais diretamente política partidárias, não quero citar nomes, certo? Mas vamos pegar alguns fatos. Em 2016, foi extinto o Ministério da Cultura pelo presidente que assumiu depois do afastamento da presidente que havia sido eleita. Houve uma grita geral no país, artistas se reuniram nas sedes da Funarte, do Ministério da Cultura, ao longo de praticamente os 27 estados. Então, assim, o tema ficou muito visível no noticiário e acabou que o então presidente voltou atrás e colocou o Ministério da Cultura formalmente existindo, embora com menos verbas, com menos uma série de coisas, né? Uma série de políticas. Então, o presidente seguinte, o que está no poder agora, quando assumiu, colocou a área de cultura num novo ministério chamado Ministério da Cidadania. Então, assim, o tema de cultura hoje, e isso, quando aconteceu, não houve gritas, não houve protestos na mesma medida como houve em 2016. Entende? Foi uma coisa assim mais absorvida de uma forma mais, digamos, tranquila. Enfim, em 2016 houve protestos, em 2019 não houve. Bom, e objetivamente é isso. Então, realmente, o tema de políticas públicas ligadas ao que poderia aumentar a democratização do acesso ao cinema não circulou grandemente no noticiário, circulou mais no meio de nicho, assim, o que é uma pena, né? A minha amiga Joyce Cursino, ela é jornalista, atriz, cineasta, ela fez uma live sobre esse tema no próprio domingo, no dia da prova do Enem, e falou da questão das políticas públicas de acesso, falou do fundo setorial do audiovisual, que esse ano foi reduzido, né? Está havendo, inclusive, nessa semana houve audiências no STF sobre a questão do Conselho de Cultura estar sendo passado para a Casa Civil, saindo do Ministério da Cidadania, o que ensejaria, segundo vários dos artistas que foram depor lá, foram Caetano Veloso, foram Dira Paz, foram vários outros artistas, poderia ensejar uma forma de censura a conteúdos de filmes. Inclusive, um edital de filmes LGBT foi suspenso. Foi dito numa live do atual presidente, ele mesmo disse que alguns filmes, de acordo com seus temas, não deveriam receber financiamento público via Ancine, via Lei do Audiovisual, via Lei Rouanet, certo? Então, assim, são temas que estão circulando, estão na ordem do dia, mas não tem uma visibilidade tal como teve, por exemplo, em 2016, a extinção do MINC, Ministério da Cultura. Então, assim, realmente, eu entendo que pessoas foram prestar a prova do Enem tenham dito que realmente não esperavam aquele tema, que ele não estava na ordem do dia. Enfim, uma saída possível, porque assim, não tinha como fugir do tema, não tinha como não fazer a redação, não tinha como fazer menos de 7 linhas. Um caminho seria dizer que a pessoa, digamos, alguém do norte, do nordeste, de cidades pequenas, ou mesmo das grandes cidades da periferia, que não tem acesso a esses cinemas de shopping, poderia dizer que não está vendo. Essa pessoa não está vendo a democratização do acesso. Poderia falar da sua experiência pessoal, olha, eu tenho tantos anos, sei lá, a pessoa que está terminando o ensino médio hoje, deve estar aí na faixa dos 16, 17, 18 anos. Pode dizer, se nunca foi ao cinema, entende? Uma forma seria colocar a sua experiência pessoal
e dizer que não está havendo um acesso democrático, que ela espera que tenha um acesso mais democrático, enfim, apontar caminhos. Muitas pessoas que moram nas periferias participaram de ações de democratização do cinema, que muitas vezes são feitas até por iniciativa particular. A própria Joyce Cursino falou do festival, do evento Telas em Movimento, que vai acontecer agora em novembro, em Belém, que justamente visa democratizar o acesso, levar um grande número de filmes que não está nos cinemas de shopping center para pessoas da periferia de Belém. Assim como essa iniciativa dela, tem N outras iniciativas pelo país inteiro, e muitas são pontuais, acontecem aqui e ali, depois não continuam. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas colocam recurso próprio, muitas vezes conseguem financiamento, patrocínio num ano, não conseguem no outro, ou inscrevem num edital e aí consegue financiamento num ano, não consegue no outro. Então, às vezes aquele edital não é aberto no ano seguinte. Enfim, tem uma série de dificuldades, né, que fazem com que seja extremamente árduo e penoso levar para a população um tipo de filme que não é aquele blockbuster hollywoodiano que está presente nos shopping centers, certo? E assim, nada contra esse tipo de filme, quem gosta desse tipo de filme. A única questão é, por que não se apoiar ações que levem um maior número de filmes para um maior número de pessoas, entende? Que cada obra tem o direito de circular e encontrar o seu público. Uma forma que eu encontrei, por exemplo, de que meus filmes estejam sempre disponíveis para quem queira assistir, foi colocá-los na íntegra no meu site. Vou deixar o link aqui na descrição. Tem um link, eu vou deixar o link direto. Tem os meus 8 filmes, você entra ali e assiste na íntegra todos, sem senha, sem ter que pagar nada, sem problema nenhum. Eu fiz agora por conta própria um mini circuito de lançamento do meu filme em Cuiabá e Paraíso do Tocantins, Cuiabá, Mato Grosso, Paraíso, Tocantins. Eu fui por conta própria a essas cidades, onde eu tenho parceiros, que conseguiram locais para exibição do meu filme, visitando os Tucano de Sana, que eu filmei numa aldeia indígena do Amazonas em 2015. O filme foi lançado em 2017, ele circulou por vários festivais do Brasil, se não me engano 4 festivais no Brasil, 5 festivais no exterior, e agora ele já encerrou o período de participar de festivais. Então eu o lancei na internet no começo do ano, em janeiro, né? E enfim, são alternativas, são as alternativas que eu encontrei. Outros cineastas têm feito outras formas, né? Cineastas, coletivos, cineclubes. Tem uma grande movimentação de valorização do cinema autoral no Brasil, de filmes brasileiros, de filmes de outras cinematografias que não estão presentes nas salas de cinema dos shoppings. E eu reconheço, entendo, que isso nem sempre chega ao conhecimento da população. E talvez a pessoa que está ali prestando a prova do Enem não tem essa informação para colocar na prova. Então, um caminho seria a pessoa dizer que, na visão dela, na experiência pessoal dela, ela não está vendo a democratização do acesso. Seria o que eu, por exemplo, tentaria seguir esse caminho, né? Porque a gente sabe que na escola não é um tema. Política pública de cultura não é um tema que esteja no currículo, que seja comentado, que não esteja no dia a dia. Infelizmente. Quem sabe um dia, né? Com o passar do tempo e mais iniciativas como Telas em Movimento, para citar só esse, né? E tantos outros, ou mais pessoas ligadas a cinema criando seu site ou colocando seus filmes no YouTube e tal, isso possa, né, lentamente vir a mudar. Mas enfim, eu concordo
com as pessoas que disseram que é um tema que não está sendo trabalhado em sala de aula e que não está no noticiário, não está sendo comentado. E volto a dizer, infelizmente não está sendo. Oxalá isso venha a mudar com o tempo. Então, gente, era isso que eu gostaria de dizer hoje, passado alguns dias da prova, certo? Queria deixar um grande abraço a todos e todos e renovar o convite para que visitem a página de filmes do meu site e também vou deixar aqui linkado o Instagram do Telas em Movimento. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.